寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder lá dar aquele apoio, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se o Japão tivesse ganhado da China na Segunda Guerra Mundial? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu dou uma moldada de uma maneira plausível para que as coisas aconteçam. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? E também eu pego sempre os 3, né, fatos mais importantes mundialmente falando, que é a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, e por último as conclusões. E bem, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E eu acredito que dispensa comentários em relação à Segunda Guerra Sino-Japonesa, que começou antes da Segunda Guerra Mundial. Mas eu acredito que eu vou precisar dar apenas uma contextualizada aí, por causa que existem territórios, né, que não eram da China e que é um negócio meio confuso. Então tá. Bem, muita gente pode até pensar que a Guerra Sino-Japonesa começou em 1936, 1937, só que não. Pois é. A Guerra Sino-Japonesa, ela começou mais precisamente em 1931. Mas como assim, se não era aquele combate direto? Temos que lembrar que a Ucrânia e a Rússia, em teoria, estão em guerra desde 2014. E o combate direto começou só agora, infelizmente. E com a China e com o Japão foi a mesma coisa. Primeiro eles invadiram a Manchúria, e da Manchúria ficaram nessa incidente de fronteira, invade aqui, invade ali, empacota um, empacota outro, e assim foi foi seguindo até mesmo uma pancadaria geral em 1936/1937. Só que nesse meio tempo também a Mongólia Interior conseguiu sua independência através dos japoneses, lógico, independência entre aspas, né? Através dos japoneses. Então a China ali já estava ali com os territórios ali meio que sendo comidos. Só que beleza, vamos começar a partir de 1931, mais precisamente 1932. O porquê? Porque, neste caso, o Japão ele vai precisar treinar o exército da Manchúria e o exército da Mongólia Interior por pelo menos um ano e meio antes dele invadir a China totalmente, em vez de ficar só nesse combate de fronteira. E uma outra coisa ele não poderia atacar a União Soviética logo de cara, então vamos supor que ele, em vez de se concentrar na União Soviética, ele apenas se concentra na China. E vocês devem estar pensando, mas a União Soviética não vai fazer nada? A resposta é não, porque a China não era não compactuava ideologicamente com a União Soviética, e também o Japão não estava mexendo em território soviético, e também, mais uma coisa, o Japão e a União Soviética tinham um pacto de não agressão depois do Japão tomar um pau na primeira invasão da União Soviética. Então, vamos supor que o Japão, o Hirohito ou Hideki Tojo, assine um pacto de não agressão com Stalin de pelo menos uns 10 anos, por aí, uns 10 ou mais anos. Mas, como está na teoria, vamos deixar uns 10 anos mesmo. Então, o Japão pode se concentrar totalmente, né, na China, sem precisar ficar tão preocupado assim com a União Soviética, apesar que é só um pedaço de papel, e nós vimos, né, que pacto de não agressão não resolve nada entre a Alemanha e a União Soviética. E não acredito que resolveria entre União Soviética e Japão. Mas vamos supor que nessa teoria funcione e que eles respeitem as leis de guerra, tudo certinho. Se bem que funcionou, né, na vida real.
É porque a União Soviética estava concentrada na Alemanha também, né? Então, por isso que funcionou. Mas enfim, vamos retomar aqui a teoria. E a partir daí, eles iriam avançando e avançando até Xangai. Eles já tinham Taiwan, e de Taiwan seria mais um outro lugar onde eles poderiam atacar a China diretamente. Então, de Taiwan eles poderiam ir para Xangai, para Pequim, Qingdao, aliás. Então, eles teriam várias rotas, até mesmo talvez Nanquim. Mas vamos com calma. Primeiramente, o Japão ele iria avançando ali pela costa. Por quê? Porque tirar a rota para o mar de um país é estrategicamente vantajoso, porque você pode tirar a rota de fuga. Tudo bem que a China era gigante naquele tempo, mas você pode impedir que outros países aliados venham através da água. Então não vai ter desembarque nas praias ali de Xangai, por exemplo. Não sei nem se Xangai tem praia, mas enfim. Então não vai ter nenhum desembarque anfíbio ali, resumindo, na China. O Japão já poderia cortar tudo. E ainda estamos nos anos 30, tá? Avançando já para mais ou menos 1937, o Japão já teria mais ou menos uns 15% da China. Calma, eu sei que isso parece pouco. E nesse meio tempo, o Japão ele já tinha ali os seus governantes fantoches, como por exemplo o próprio Wang Jingwei, o Puyi e o príncipe D da Mongólia Interior, né? E obviamente que o Wang Jingwei estava ali furioso para controlar a China. Então, obviamente, como eu já fiz um vídeo sobre ele é que vai assumir e assumiu esses estados fantoches aí do Japão. Chegamos até então Nanquim agora. E isso poderia fazer o quê? Bem, isso serviu de motivação para os chineses continuar lutando e lutando. Só que nessa teoria vamos supor que a moral do exército chinês e até mesmo do povo chinês, com o negócio que aconteceu em Nanquim, seja totalmente baixa, que tenha caído bastante e que muitos ali tenham se rendido, tenham desertado. Então, com isso, as forças chinesas vão perdendo cada vez mais territórios e cada vez mais soldados, tanto por deserção e por falta de vontade de lutar. E eu sei que nesse caminho ficaram algumas bolhas aí que eram os comunistas ali, os guerrilheiros, alguns talvez senhores da guerra locais, os que não colaboravam com os japoneses. Então, mas calma, vamos avançando em direção ao Tibete. Por que ao Tibete e não a Xinjiang? Porque se eles avançassem direto para Xinjiang, eu acredito que isso deixaria a União Soviética um tanto quanto alarmada, e a União Soviética poderia ali colocar alguns soldadinhos na fronteira ali do Cazaquistão e talvez até mesmo na fronteira com a Manchúria para tentar ali dar uma desestabilizada. Então não vamos para Xinjiang ainda. Então eu acredito que eles avançariam para o Tibete, mas o Tibete não era um país neutro? Tem razão, era um país neutro. O Japão invadiu, não é mais. Aqui na teoria, tá? Então, obviamente que a Índia ia ficar de olho. O porquê eles estariam... Justamente por isso, porque uma das coisas do plano Tanaka era dominar a China e dominar a Índia. Pois é, né? Um plano ambicioso, e na vida real, em vez deles dominarem a China primeiro, eles caminharam direto para a Índia. Então isso pode ter falhado no plano Tanaka ali para a dominação ali da Ásia. Então o que poderia acontecer neste momento? Neste momento a Índia poderia ficar ali meio... mas ainda não era uma guerra mundial. A Inglaterra não estava em guerra com o Japão. Porque nesse caso o Japão ele ainda não teria invadido Hong Kong. Vamos guardar Hong Kong ainda para 1941. Então, já com o Tibete e basicamente toda a China, só faltando Xinjiang, e já no controle de Wang Jingwei em uns 7 anos, vamos colocar agora 1938, por aí. Também, né, para ser real, né, não dá para...
avançou o território assim. Então, o Wang Jingwei já estava ali controlando, Chiang Kai-shek e o Kuomintang provavelmente eles já estavam em exílio, Mao Tse-tung e os comunistas, alguns, talvez eles estariam em exílio, eu acho bem provável que talvez não, porque eles não teriam como escapar, porque eles estavam literalmente cercados pelos japoneses, então ou eles lutavam ou eles empacotavam, seriam empacotados. Então eu acredito que não teria tipo como eles pegarem exílio ainda. A não ser que, lógico, eles tenham tipo algum método, algum modo de espionagem e tal, para sair de furtivo ali a caminho da Manchúria vai para a União Soviética, da União Soviética todo mundo fica feliz. Tá, vamos supor que depois de um tempo eles conseguiram realmente fazer isso para pegar um exílio na União Soviética. Chiang Kai-shek pegou um exílio em algum país do Ocidente, Inglaterra ou até mesmo os Estados Unidos. Então, a partir daí, Wang Jingwei controlava a China, isso era um fato. E ok, agora o próximo território que eles iriam avançar seria Xinjiang, porque Xinjiang nesse momento estava meio que fora da China, entre aspas também, tá? Então, obviamente, né, que para controlar Xinjiang ia levar mais um tempinho, talvez 1 ou 2 anos, e daí a partir daí já entramos em 1940. Só que eu acredito que os japoneses eles iriam esperar um pouco. O porquê? Porque nessa treta toda, deve ter ido muito soldado empacotado, muito recurso, logística, dinheiro, pipipi, popopó. E isso, sem contar que não deu tempo das sanções americanas fazerem efeito no Japão. Então o Japão teria todos os recursos naturais que os Estados Unidos proibiu de vender para ele na China. E ok, a partir daí começamos a Segunda Guerra Mundial com a China no eixo. Pois é, né? A coisa complicou. E agora com o Japão o Japão tendo a China como um aliado, ou mais precisamente como um fantoche, é hora da diversão. Porque se o Japão sozinho conseguiu dominar basicamente o Sudeste Asiático inteiro, Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, Birmânia, basicamente sozinho, Malásia, Indonésia, Filipinas, então com a China isso cortaria bastante tempo do Japão. Eles provavelmente gastariam muito menos tempo para dominar esses territórios. E a partir do momento em que eles tivessem dominado esses territórios, eles teriam feito o quê? Eles teriam invadido a Índia. Sim, meus consagrados. A Índia seria invadida. E a partir daí sim que a Inglaterra e o Japão sairiam numa pancadaria só. Mas com a China ali, com a China gigante ali, é bem provável de que eles poderiam fazer isso em 2 frentes. Uma avançava pela Birmânia e a outra avançava ali pela Caxemira. E com isso, obviamente, iria provocar os paquistaneses. Só que os japoneses eles também não estavam sozinhos e eles poderiam sim fazer bastante propaganda contra a Inglaterra, e teve muito indiano que de fato aderiu. E com a China como aliado, também convencendo alguns indianos que estavam ali na China, então no Tibete, em Xinjiang, eles poderiam sim meio que dar uma fortalecida ali no exército nacional indiano. E com isso a Inglaterra teria alguns problemas ali, porque ia ser indiano e britânico empacotando indiano, chinês e japonês. E isso ia ferrar pro lado da Inglaterra, justamente pelo fato de que ela já estava ocupada ali na Europa, com a Alemanha, jogando biribinhas em seu território. E isso iria desbalancear bastante o jogo. E ok, e qual seria o próximo passo ali do Japão com a China? O próximo passo do Japão com a China teríamos 2 outros passos. Primeiro, atacar a União Soviética. Segundo, atacar os Estados Unidos. E eu estou fazendo essa teoria aqui com a China só
lutando por ela mesma, tá? Ela não tá nem no eixo, ela tá, tipo, basicamente no eixo, só que não nada assinado. E ela, obviamente, não está com os aliados, tá? Então ela é basicamente, entre aspas, neutra. Ela é mais uma colaboracionista do eixo, pronto. É isso, igual a Tailândia. Então, com tudo isso que estava acontecendo, provavelmente o Japão iria avançar em direção à União Soviética, já que ele não precisaria se concentrar nos Estados Unidos, afinal ele já tem a China. Ele não ia precisar chamar um gigante ali para treta, afinal não ia ter objetivo nenhum. E com isso, e com ele não atacando os Estados Unidos ia ficar fora da guerra. Nos Estados Unidos, bem, provavelmente, talvez ele ia inventar alguma coisa para a Alemanha atacar eles, né? Mas, então, se os japoneses não tivessem atacado os Estados Unidos, provavelmente eles ali só estariam fazendo navios mercantes, negócios, dando dinheiro ali para a Inglaterra, armas, colaborando ali. E eles só poderiam entrar na guerra se a Alemanha viesse, a Alemanha ou a Itália, não vamos esquecer de Benito Mussolini, viesse a derrubar navios americanos ou atacar de algum modo. Então, não vamos alterar o final, porque, né, querendo ou não, o Japão também fazia parte do eixo, então declarando guerra para um, declararia guerra para os três ao mesmo tempo. Tá, mas e a China? A China, ela basicamente era só um estado fantoche do Japão. Ela não era necessariamente do eixo, correto? Correto. Só que aconteceu uma coisinha. Em 1944, Wang Jingwei veio a falecer devido a uma tentativa, né, a um ataque, né, que ele sofreu em 1938 que demorou, mas empacotou. Então, nessa hora, eu acredito que duas coisas poderiam acontecer. A primeira delas, o Japão já ter algum outro chinês ali colaborando com eles e colocar ele no governo, ou o que eu acho mais provável de acontecer é que a partir do momento em que esses territórios fossem desocupados pelos chineses, os japoneses passariam a colocar políticos japoneses ali nesses territórios, como um plano de anexação, e funcionou assim com a Coreia, funcionou assim com Taiwan e provavelmente seria assim com a China. Pois a Coreia teve uns colaboradores, entre aspas, e quando esses colaboradores faleceram ou foram empacotados, quem assumiu foram os japoneses, aí eles passaram a anexar a península. Eu acredito que a anexação da China não seria de uma vez só, seria aos poucos, né, para conseguir ir controlando as rebeliões que poderiam acontecer, os ataques, enfim, diversas coisas. Então, se o Japão tivesse ganhado da China, provavelmente algumas áreas da China seriam anexadas ao Japão. Tá, beleza. Ok, só que nós não vamos alterar o final. O final seria como? Os Estados Unidos vão lá, jogam umas biribinhas no Japão e o Japão se rende. Tá, só que como é que ficaria o Japão da China? Nesse caso, eu acredito que os Estados Unidos e a União Soviética novamente e a Inglaterra teriam que intervir dentro da China, justamente pelo fato, né, de que seria muito complicado liberar toda a China sozinho. Então, provavelmente, mais países teriam que se juntar à guerra, como, por exemplo, a Turquia, que no fim, quando Hitler se matou, eles declararam guerra ao eixo, mas a guerra ali já estava basicamente acabada. Só que com a China ainda em jogada, a guerra ia continuar, porque ia ter um baita território gigante e com toda certeza esses territórios aí iriam ali dar continuidade. Se está tendo arma e está tendo pessoa, vão continuar a guerra, infelizmente. E os países que passariam, né, a invadir a China seria a Índia Britânica, a própria Inglaterra, a Mongólia, sim, por que não? A União Soviética, os Estados Unidos
e talvez, muito talvez mesmo, a França ali através da Indochina francesa, né? Laos e através da fronteira do Laos e do Vietnã. E com isso, e se a China perdesse, vamos manter aqui na teoria que a China perdeu, esses territórios, a China seria dividido. E como seria a divisão? Xinjiang ficaria com a União Soviética, o espacinho ali da Mongólia interior ficaria com a Mongólia ganharia mais fronteira, a Manchúria provavelmente seria um estado fantoche soviético, o sul da China ali seria basicamente, né, dos Estados Unidos, enquanto isso o Tibete faria parte da Índia Britânica. Olha só, pois é, né? A China iria ficar dividida no meio. E bem, obviamente, né, assim como aconteceu com a Alemanha, Xinjiang e a Manchúria, que estariam sob controle da União Soviética, seriam basicamente ali dois novos países. Inclusive tem até uma teoria, e se a Manchúria fosse da União Soviética? E Xinjiang provavelmente também seria uma república socialista ali, nada comunista, né, para não tirar a religião dos muçulmanos, mas ou então até mesmo uma própria república soviética. Teoria, hein? Teoria nova, vou anotar. Já o Tibete ficaria ali com a Índia, né, com a Índia britânica, e obviamente, né, os costumes ali mudariam. E provavelmente aí na Guerra Fria eu não sei como é que funcionaria ali essa cortina de ferro, uma vez que o Vietnã lutava por independência, o Vietnã do Norte que acabou virando comunista. Se ele tivesse sob influência americana, provavelmente ali durante a Guerra do Vietnã os Estados Unidos poderiam fazer duas frentes e invadir o país. Na Guerra das Coreias, bem, a Manchúria ali já estava ali comunista, então seria um passo ali a mais para a Manchúria ali defender a Coreia do Norte ali caso fosse necessário. Então, bem provavelmente serviria ali como um estado tampão também. Bem, Xinjiang provavelmente continuaria ali igual. Eles provavelmente teriam uma relação melhor ali com o Cazaquistão, por exemplo. E, infelizmente, nós terminamos aqui. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. E inscrito que me pediu isso, você gostou? O que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam? Comentem aqui. Deixem a teoria de vocês aqui também, eu demoro, mas eu faço, beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E eu também estou deixando a thumb aí para vocês, beleza? Só não esquece de dar aquele crédito. Tranquilo, meus bons? Enfim, falou e fui!